Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria poder chegar até você, meu irmão e minha irmã, nesse programa Com Fé Venceremos, pela TV Evangelizar. Eu sou o Frei Jean, da Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil, e hoje nós queremos refletir com você sobre esse retorno à casa do Pai. Quero convidar você a abrir a sua Sagrada Escritura no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32, onde nós vamos meditar sobre o Filho Pródigo. Nós não vamos ler todo o Evangelho, mas vamos fixar no versículo 18, na volta, na tomada de decisão do Filho Pródigo. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a força do Espírito Santo de Deus sobre nós, a intercessão da Virgem Santíssima também, Maria, aquela primeira discípula, aquela que verdadeiramente ama e que leva todos ao caminho do seu Filho Jesus. E aproveitar essa presença maravilhosa de Jesus. Você pode observar que nós estamos aqui na capela do Santíssimo, então estamos diante do Senhor, né? O Senhor está presente e da mesma forma que Ele está presente no nosso coração, essa presença viva e real de Jesus na Eucaristia pode chegar como forma de bênção à sua casa, ao seu trabalho, à sua vida, onde quer que você esteja neste momento. Então, peçamos essa graça do amor de Deus que se derrama sobre nós, mas vamos pedir hoje de um modo particular, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi a grande incentivadora do Pentecostes, aquela que foi morada do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, que ela nos ensine a clamarmos pelo Divino Esposo, que é o Espírito Santo de Deus, e na presença do seu Filho, Jesus, presença viva na Eucaristia, possamos assim sermos preenchidos do seu amor. Vamos rezar então um Ave Maria por você, por sua família, por seu trabalho, pela situação de sua vida, pelo lugar que você está, para que a graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, na presença do Santíssimo Sacramento, do Sacrário, onde Jesus está, possa chegar até você e te abençoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu disse para você que nós hoje iríamos meditar na parábola do Filho Pródigo, que é o capítulo 15 de São Lucas, iniciando nos versículos 11, indo até o versículo 32, mas nós vamos fixar a nossa meditação no versículo 18 e 19. É a tomada de decisão do Filho Pródigo, é a tomada de consciência dele. Nós vamos meditar nessa palavra, nós vamos rezar com essa palavra. Então, o Senhor, falando desses dois irmãos, mas especialmente desse irmão que pede tudo, desse filho que pede tudo para ir embora, no versículo 18 vai dizer, este filho, vou me levantar e irei a meu pai. E lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Essa é a palavra de Deus. Mais uma vez, vamos escutar essa palavra e deixar que essa palavra rumine no nosso coração. Essa tomada de decisão do Filho Pródigo. Vou me levantar e irei a meu pai. E lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja, meu irmão e minha irmã, quando nós tomamos a decisão de muitas vezes na nossa vida partirmos para distante do amor de Deus, geralmente somos tomados pelo impulso que a vida nos dá. Nós somos impulsionados e inquietados por desejos de felicidade, muitas vezes por desejos de conquista, por curiosidades e muitas outras vezes por rebeldia também. Queremos ir embora apenas para dizermos que somos donos
da nossa própria vida. Quem na história da vida já não teve vontade, não é, de ir embora de casa, de fazer uma vida nova? Claro, isso é possível, mas não é necessário se desligar. Eu quero que você entenda e contextualize comigo essa palavra de Deus. O quanto nós, quando estamos dispersos, perdidos e longe do amor de Deus, nós nos tornamos rebeldes sem necessidade. Veja, esse filho, ele tinha tudo, igual aos outros, tinha tudo. Mas ele toma uma decisão de pedir a herança. Reflita comigo, quando é que nós temos direito à herança dos nossos pais? Quando eles morrem. Isso é o natural. Possa ser que em vida o pai e a mãe deixem um testamento ou queira dividir os bens em vida, mas porque ele já sabe que está chegando a hora. Mas naturalmente, na lei natural da nossa vida, nós pedimos ou recebemos um espólio de herança quando o nosso genitor e genitora morrem. Então esse filho pede ao pai a sua herança em vida. Pai, eu quero tudo o que é do meu direito e quero ir embora. Ou seja, eu não quero mais estar em tua casa. Vocês lembram o que o salmista diz, não é? Um dia só em tua casa vale mais do que milhões ou 1000 dias fora dela. Mas esse filho toma a decisão de ir embora por liberdade, por vontade. Eu quero os meus bens e vou embora. Eu sempre, meus irmãos, penso nessa palavra de Deus de algumas maneiras. E a primeira maneira que nós podemos pensar nessa palavra é que pode ser uma parábola que seja uma parábola que conte a história de um pai fracassado. De um pai que não foi capaz de ter os seus filhos em casa até os últimos dias, até a maioridade dos seus filhos. Então, esse pai da parábola pode se sentir um pai fracassado. Mas fracassado por quê? Porque ele deu tudo ao filho. Ele ofereceu tudo. Ele ensinou, ele educou, tem uma boa vida, mas mesmo tendo tudo isso, esse filho não quis permanecer em casa. Podemos estar falando também da parábola de um pai que não se sente amado, porque esse filho declara a morte do seu pai em vida. Ele pede ao seu pai a sua herança. Imagine a dor desse pai quando ele pede a herança para ir embora. O pai pode ter pensado, esse meu filho me considera morto, eu não tenho importância. Então nós temos também uma parábola que pode ser do pai fracassado e de um pai que não é amado pelo filho. Mas, meus irmãos, nós podemos também ter aqui uma parábola de um filho revoltado, de um filho que não consegue conceber a grandeza de estar na casa do pai e que se revoltou com alguma coisa. Talvez você que nos acompanhe tenha sofrido uma decepção com a igreja, com o padre, com alguém da igreja. Isso é normal acontecer, porque muitas vezes nós pensamos que os padres, que os religiosos e que as pessoas que estão na igreja são todos anjos, e não são. Por isso estão na igreja. São pecadores e pecadoras, que assim como você que nos acompanha, assim como você que talvez tenha se decepcionado, tem seus limites. E nós temos que entender, meus irmãos e minhas irmãs, que somos inteiramente possibilidade para o bem e para o mal. Mas Deus quer que sejamos sempre amantes do bem. É a lei natural que está no coração do homem que diz, evita o mal e faz o bem. Mas assim como São Paulo diz, muitas vezes eu tento fazer o bem e acabo fazendo o mal que não queria. Esse é o ser humano e Deus sabe que somos assim. Então nós podemos ter também aqui a parábola de um filho revoltado, de um filho decepcionado, talvez até por um não que o pai deu. Quantos filhos e filhas ficam chateados e revoltados porque o pai e a mãe deu um não? Porque a mãe espera que ele chegue em casa até altas horas da madrugada e pergunta onde você estava, com quem você estava. E só vai entender o amor de pai e mãe se um dia se tornar pai e mãe. Então nós vamos entender porque os pais sofrem, porque as mães rezam e se preocupam com seus filhos. Mas então podemos ter esse filho revoltado. Mas também podemos ter um filho nesta parábola que é um filho curioso
independente, que quer liberdade muito cedo da sua vida, do seu pai, de sua família e quer arriscar a vida. Esse filho que estava perdido, nós podemos dizer que ele estava na região da dispersão. Santo Agostinho nos diz que no coração humano, quando está distante de Deus, nós permanecemos, assim como ele permaneceu durante muitos anos de sua vida, na região da dispersão, ou seja, perdidos, onde nada tem sentido, não é? O próprio Shakespeare vai dizer: quem não sabe aonde ir, qualquer lugar que lhe digam serve. Ou seja, nós estamos tão perdidos que qualquer verdade que nos dizem, nós acreditamos. E diante dessa realidade nós temos um filho curioso que pediu tudo, que saiu, que gastou, que fez como quis, mas que agora, na realidade dura da vida, perdeu tudo. E esse filho começa a tomar uma decisão, começa a perceber, ou seja, começa a enxergar-se. Meus irmãos, existe um dito popular que diz que nós nos achegamos a Deus ou pelo amor ou pela dor. Peçamos sempre a Deus que seja pelo amor, porque pela dor é muito difícil e nem todos resistem, nem todos chegam. Mas a dor também ajuda, o sofrimento ele também é pedagógico. E o sofrimento desse filho foi pedagógico. Mas nós temos aqui um filho de um coração humano como o nosso, um coração inquieto, que no início talvez tenha sido motivado pela busca de felicidade, não é? Pela busca do descanso, pela busca das festas, das bebedeiras, ou seja, da suposta liberdade que o mundo nos oferece. Mas nós temos agora um filho que não tem nada, que para se alimentar lhe é oferecido as sobras dos porcos, e ele toma consciência de que na casa do pai, até os empregados são tratados melhor do que ele. Mas veja também como é triste a consciência do filho, quando nós não nos sentimos filho e filhas mesmo sendo herdeiros do amor de Deus. Ele toma consciência de uma forma errada, ele diz: eu vou pedir para voltar, eu vou voltar para o meu pai, ou seja, eu tomo a decisão, ele deseja voltar. Uma primeira emoção, o desejo. Um desejo motivado pela dificuldade. Então ele quer voltar, mas nessa tomada de consciência, ele ainda não se tornou consciente que é filho verdadeiro do pai e diz: eu quero voltar e vou pedir para que meu pai me trate como ele trata um dos seus empregados, porque ele trata melhor aos seus empregados do que a situação que eu estou. Então, meu irmão e minha irmã, qual a situação na vida que você está? Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, por limitações, por sofrimentos escolhidos por nós. Muitas vezes também estamos passando por sofrimentos que são consequências das nossas escolhas, como também existem sofrimentos que não são escolhas nossas, mas que fazem parte da condição humana. Mas qual o sentido que eu estou dando a esse sofrimento? Qual o sentido que esse sofrimento tem na minha vida para que eu tome uma decisão? Eu tenho uma tomada de consciência capaz de me trazer de volta verdadeiramente ao amor de Deus? E aqui nós temos um filho que o afastamento da casa do pai, do filho mais novo, ele se dá em 4 passos. O primeiro passo é o sofrimento. Depois que ele se afastou, que gastou tudo, ele começa a sofrer. E esse sofrimento gera uma reflexão. Então o sofrimento precisa gerar em nós uma reflexão, ele precisa ser pedagógico para encontrarmos sentidos. Depois ele toma uma decisão de voltar à casa do pai. Mas na decisão que ele toma de voltar à casa do pai e fazer a reconciliação, ele quer voltar como que seja um empregado. Meu irmão e minha irmã, é isso que o pecado faz conosco. Ele nos tira a dignidade. Ele nos tira a capacidade de nos enxergarmos como filhos. Ele nos tira a capacidade verdadeira de nos vermos como herdeiros do céu. Ou seja, o pecado, ele causa em nós uma escuridão tão profunda que a primeiro momento é muito doce, é muito saboroso. Ninguém peca porque é ruim. Peca porque sente prazer, na maioria das vezes. Mas esse prazer depois traz um gosto amargo.
traz uma vida dolorida. Às vezes esse prazer durou minutos e traz uma dor que pode durar anos. E é isso que esse filho percebe. No sofrimento, na angústia, ele começa a refletir e toma a decisão de voltar. Mas ele quer ser tratado como um dos empregados. É isso que o pecado faz conosco. Quando nós estamos no pecado, nós nos envergonhamos. E quando queremos voltar, temos vergonha. Quantas vezes você nos já disse, eu não vou voltar para a igreja porque eu passei tanto tempo afastado. Quando eu voltar, as pessoas vão dizer que eu fazia isso. O padre vai me olhar diferente. Eu vou me confessar e o padre vai lembrar dos meus pecados. Quantas desculpas nós damos, meus irmãos e minhas irmãs, para não voltarmos para Deus. O padre não vai lembrar dos pecados. Não importa a forma que as pessoas olhem ou julguem, importa o acolhimento do amor de Deus. Mas quando estamos no pecado, pensamos como esse filho. Não somos filhos, somos empregados. E queremos ser tratados como empregados e não como donos, como herdeiros. E aí mostra que nós não conhecemos Deus. Deus é justo e é misericordioso. E na sua misericórdia Ele nos corrige, Ele nos educa, Ele nos ensina a mudarmos de vida. Mas quando nós tomamos a firme decisão de voltar e recomeçar e não voltar a pecar, o Senhor nos ama, nos acolhe, não quer saber do nosso pecado. Vamos agora para um outro pensamento. Um Pai misericordioso. Um Pai que todos os dias te espera. Espera que você volte, como esperou esse filho. Quantas vezes esse pai estava olhando ao longe, com a esperança desse filho voltar. Esse é o desejo do coração de Deus, que voltemos. Essa lama que nós estamos muitas vezes do pecado para o mundo não serve de nada. Quando perdemos tudo, perdemos o valor para o mundo, mas dessa lama, desse nada, Deus pode fazer tantas coisas, um vaso tão bonito de argila. Deus pode dar vida àquilo que não tem vida. Deus pode reconstituir a vida e veja a decisão. Quando o pai avista o filho, nem espera o filho chegar. Vai ao encontro e o abraça, o beija e o reconstitui na família, lhe calçando os pés, lhe dando um anel, uma túnica nova, uma vestimenta nova, ou seja, a veste da qual nós somos herdeiros, e manda fazer festa, porque aquele filho que estava perdido foi encontrado. Aquele filho que estava morto voltou à vida. Então essa é a alegria do coração de Deus, essa é a terceira característica desse encontro do filho pródigo. A decisão é a volta da casa do pai, que quando chega recebe festa, recebe alegria, ou seja, o medo, a tristeza, a incerteza se torna em acolhida, em festa, em alegria. A alegria do retorno. Tem mais alegria no céu quando um só pecador se converte do que aqueles 99 justos que já lá estão. É isso que Deus nos diz. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, esse itinerário do amor de Deus por nós também podemos dizer que é a parábola de um filho desconhecido que, a pedido do pai, sai a procurar o filho perdido, a ovelha perdida. E poderíamos dizer que é esse Senhor que nós estamos aqui. O Senhor Jesus, o Filho amado do Pai, que vem ao mundo para nos redimir. E com certeza procura por tantos lugares esse filho perdido. Poderíamos dizer que essa parábola é a parábola do terceiro filho que não aparece, porque é tão humilde que não quer aparecer, mas que vai à procura da ovelha perdida, do filho sofrido, do filho ferido, do irmão sofrido, do irmão ferido, a pedido do Pai. E faz a vontade do Pai. Também temos aquele irmão que, quando o filho volta, não reconhece. E mesmo estando em casa, não reconhece que é filho. Assim, às vezes, somos nós. Estamos na igreja, estamos na casa do Pai
e não reconhecemos que somos filhos. Mas eu queria dizer, meus irmãos, que esta parábola nada mais é do que a parábola do amor de Jesus Cristo pelas ovelhas perdidas. Ele vai ao encontro, ele vai à procura, ele vai buscar. Ele vai trazer ao rebanho todas aquelas que o Pai confiou. Pois a misericórdia do Pai é infinita, ao ponto de dar o próprio Filho como promessa numa cruz, para morrer e ressuscitar para nos salvar. Então, meus irmãos, nada mais é que a parábola do amor. Pois neste final desta reflexão, peçamos ao Senhor a graça de entendermos que somos amados, que somos procurados por Deus, e não importa a situação na qual você esteja. Você que nos acompanha agora, não importa o que você tenha feito, não se envergonhe de voltar para Deus. Tenha vergonha do pecado, mas saiba que Deus vai te acolher, que Deus te quer de volta. Volta para a igreja, volta para os braços do Pai. Não importa o que pense, importa a sua relação de intimidade com o Senhor. E você vai perceber que vai ter festa, porque você voltou. Vamos rezar agora e pedir a graça do amor de Deus sobre nós, que nós nos sintamos verdadeiramente filhos e filhas do amor de Deus. Sim, Senhor Jesus, na vossa presença nós nos colocamos e pedimos a Tua graça sobre esses Teus filhos e Tuas filhas que nos acompanham pela TV Evangelizar. Cada um com sua dificuldade, cada um com suas inquietudes no coração, mas todos eles buscando a felicidade, buscando a certeza de que Tu és o Filho de Deus amado e que pode reconstituir a nossa vida. Vem, Senhor Jesus, sobre nós neste momento. Envia o Teu Espírito Santo, derrama a Tua graça e nos reconstitui como filhos. Vai, Senhor Jesus, à procura das ovelhas perdidas da casa do Pai e as traz de volta. Que sejamos amados, que sejamos reconstituídos e reconfigurados à Tua imagem, Senhor, pois só Tu podes nos trazer de volta. Então, meu irmão e minha irmã, ânimo, coragem, é hora de voltar para a casa do Pai. Quero pedir agora que a bênção de Deus venha sobre nós, que a sua força, que o seu amor se derrame e que essa bênção lhe dê a coragem de voltar verdadeiramente para a casa do Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre para a casa do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volta que teu Pai te espera.